Olá, queridos, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a essa última parte que nós estamos trabalhando a nossa segunda lição sobre angelologia, doutrina sobre os anjos. Já falamos uma infinidade de assuntos, as características dos anjos, quais são as suas principais categorias, missões, ofício, essência, natureza. Também falamos sobre o querubim de luz, o anjo caído, chamado de Satanás, Beelzebul, Lúcifer, enfim, trabalhamos algumas particularidades do seu comportamento e caráter. E agora, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre os chamados anjos caídos. Sobre esse aspecto, eu quero citar para vocês aqui pelo menos alguns 7 fatores que eu separei aqui: o fato da queda, a época da queda, a causa da queda e o resultado da queda. Opositores dos salvos não são todo-poderosos e sua habitação são alguns temas que nós precisamos trabalhar com vocês. Sobre o fato dos anjos caídos, muitos eles creem que Deus criou os anjos caídos, ou que eles se rebelaram porque Deus quis. Ambas as ideias elas estão erradas, porque Deus nem criou e nem desejou que eles se rebelassem, conforme Deuteronômio 32, verso 4. Os anjos caídos, na verdade, eles foram criados perfeitos, mas tendo dado ouvidos a Satanás, eles terminaram rejeitando a autoridade de Deus. Portanto, sua queda origina-se no seu ato de desobediência e no seu ato de seguir a Satanás, o querubim, o anjo de luz, conforme nós já trabalhamos na aula passada. E em tempos remotos houve rebelião entre os seres espirituais encabeçada por Lúcifer, o querubim ungido nos lugares elevados. Jó capítulo 4, verso 18, Mateus 25, 41, revela esse conceito e essa ideia. Na verdade, o que nós precisamos entender é que os anjos eles foram criados perfeitos, sem pecado, e como homem eles eram dotados de uma livre escolha. Isso, obviamente, dentro de uma convicção arminiana e não calvinista, obviamente. Satanás, na sua rebelião inicial contra Deus, ele sublevou uma terça parte deles, conforme a gente vê em Apocalipse, capítulo 12, verso 4. Tendo um livre-arbítrio ou uma livre agência, numerosos anjos, incontáveis anjos, participaram da rebelião de Satanás, tendo abandonado o seu estado original de graça, como servos de Deus, e assim perderam direito à posição celestial. Segundo a gente vai entender o que Pedro fala em sua segunda carta, capítulo 2, versículo de número 4. Eu quero ler com vocês 2 Pedro, capítulo 2, é um texto extremamente importante quando a gente fala sobre os anjos caídos. 2 Pedro 2, verso 4. Olha o que diz o texto. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo. Então perceba, os anjos foram criados em sua essência como anjos bons, perfeitos, mas dotados de uma livre escolha, cedendo à tentação, foram então rebeldes à obediência do nosso Deus e se tornaram verdadeiros demônios decaindo de seu estado original. Tá? Isso é importante nós dizermos. Agora, conforme nós já vimos, Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Não foi isso que nós lemos em 2 Coríntios 4,4? Fazendo-o acreditar nas suas falácias. Por quê? Porque o próprio João, capítulo de número 4, capítulo 8, verso 44, vai dizer que ele é o pai da mentira. Enfim, existe um poder organizado no mundo espiritual, influenciando as nações e os povos, que não se pode negar. Isso é um fato. Agora, todavia, a palavra de Deus, ela não fornece informações palpáveis para sabermos os detalhes dessa organização. O que compete a cada crente é resistir aos seus ataques, equipar-se com cada peça da armadura de Deus e ter sempre o poder do Espírito na batalha espiritual. Portanto, os anjos não são contemplados no plano da redenção,
tá? Mas o inferno foi preparado para o eterno castigo dos anjos decaídos. Jesus Cristo falou isso em Mateus, capítulo de número 25, verso 41. Vamos lá, o primeiro ponto, o fato da queda. Por 7 vezes em Gênesis capítulo 1, o texto relata que tudo o que Deus havia feito era bom, certo? No versículo 31 está escrito que, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Isso certamente inclui a perfeição dos anjos em santidade quando eles foram originalmente criados. Como nós já vimos, alguns eruditos, eles pensam que o texto de Ezequiel 28, verso 15, refere-se a Satanás. Sendo assim, o diabo, o Satanás, teria sido criado perfeito. Outros textos bíblicos citam a existência de anjos maus. Salmo 78, verso 49, por exemplo, e Apocalipse 12, 7 a 9. Entretanto, não há dúvida que Satanás tenha sido o chefe dessa trágica rebelião angelical. Ok? Outro ponto extremamente importante é a época de sua queda. Nas páginas da Bíblia Sagrada não existe nenhuma referência de quando ocorreu a queda dos anjos. Todavia, é muito provável que ela aconteceu antes da queda do homem, já que Satanás entrou no jardim na forma de serpente e induz Eva a pecar, juntamente com Adão, lá em Gênesis, capítulo de número 3. Outro aspecto importante que nós precisamos entender é a causa da queda. E que, de acordo com as escrituras sagradas, o universo e a criatura eram originalmente perfeitos. A criação tinha originalmente a capacidade de pecar ou não, ou seja, seres de livre agência. Ela foi colocada na posição de poder fazer qualquer uma de suas coisas sem ser obrigada a optar por uma delas. Em outras palavras, sua vontade era autônoma. Portanto, vamos concluir, a queda dos anjos se deu devido à sua revolta deliberada e autodeterminada contra Deus. Grande prosperidade e beleza parecem ser apontadas como possíveis causas. A ambição desmedida e desejo de serem mais do que Deus tenha sido essa as causas que conduziram tanto a Satanás como aos demônios decaírem de seu estado original. E o que nós precisamos entender é um fator importante, que é o resultado dessa queda. Como resultado, todos eles perderam a sua santidade original, eles se tornaram corruptos em natureza e em conduta, ou seja, a corrupção se espalha tanto para a sua essência como para o seu comportamento, conforme Efésios capítulo 6, verso 11 e também o verso 12. Alguns destes, isto é digno de nota, tá? Alguns desses anjos que foram rebelados na ocasião que seguiram a Satanás, eles foram lançados no inferno, eles estão acorrentados até o dia do julgamento, conforme nós já lemos em 2 Pedro, capítulo 2 e versículo número 4, que diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para os juízos. Ou seja, o resultado é terrível. Outros permanecem em liberdade e trabalham em definida oposição à obra dos anjos bons. Então a gente vai perceber que o fruto dessa rebelião foi o aprisionamento de uma classe de anjos que estão até hoje aprisionados, conforme se tem em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, mas outra classe de anjos decaídos, estão obviamente livres, atuando de certa forma a opor-se ao reino de Deus, à vontade de Deus e aos anjos de Deus. Portanto, o mundo espiritual consiste em uma ferrenha batalha entre anjos e demônios, que coexistem todo o período até por fim serem julgados e condenados para todo sempre. É muito provável que o pecado dos anjos tenha afetado a criação original. A terra, por exemplo, ela foi amaldiçoada com o pecado de Adão, conforme a gente vê em Gênesis 3, capítulo 17. O apóstolo Paulo fala que a criação está gemendo por causa da queda, lá em Romanos capítulo 8, verso 19.
A criação, portanto, ela se tornou sujeita ao sofrimento e às catástrofes físicas por causa do pecado humano. No futuro, após o seu julgamento, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, conforme está Mateus capítulo 25, verso 41, que diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Na verdade, os anjos decaídos, ou chamados demônios, são verdadeiros opositores dos salvos. O cristão está envolvido numa batalha de proporções inigualáveis, de um conflito espiritual contra Satanás e os seus anjos. Não temos que lutar conforme Paulo vai dizer aos Efésios, lá no capítulo 6, verso 12. Olha o que Paulo diz, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Ele chama de príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É aí que concentra a nossa grande batalha. Portanto, essa oposição ela vai se manifestar de diferentes maneiras. Através de pessoas ímpias, igual a gente vê em 2 Reis, capítulo 6, verso 3 a 16. Por meio de diferentes tipos de tribulação e tentações, obstáculos à pregação do evangelho, etc. Contudo, ainda que na qualidade de agentes de Satanás, os anjos decaídos, os demônios, eles não querem ir além dos limites traçados pela permissão divina, isso é sobremodo importante. Eles não podem, de forma alguma, sobrepor a vontade soberana de Deus, porque as suas ações são extremamente limitadas pelo nosso Senhor. Diante disso posto, é importante a gente dizer aqui que a atuação de Satanás, ela não é uma atuação livre, muito menos de Satanás e os demônios. Tá? Eles não são todo-poderosos. As suas manifestações, as suas ações, as suas oposições não têm caráter de ser todo-poderoso. Nós conhecemos um único ser todo-poderoso, que é o nosso Deus. Tá? Os anjos, eles são maus, sim, são poderosos, sim, mas não são dotados desta tão grande soberania. Conforme João capítulo 4, verso 4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. João disse isso na sua primeira carta. Nem toda a força de Satanás, somada às forças de suas hostes, elas podem sequer igualar a força espiritual que Deus põe à disposição dos seus filhos. Isso é fundamentalmente importante dizer, ok? E por fim, falar um pouquinho sobre a sua habitação. Tá? Como nós lemos anteriormente, parte deles habitam no inferno, eles estão aprisionados lá. Há uma corrente escatológica que advoga a ideia que num período da grande tribulação eles serão soltos para atormentar os que vivem sobre a face da terra. Mateus capítulo 16, verso 18 vai dizer assim, foi Cristo quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja de Deus. A palavra inferno aqui na Bíblia Sagrada aparece no Antigo Testamento como Sheol no hebraico e Hades no grego. Ambas elas significam mundo invisível, isto é, o lugar para onde vão os espíritos dos mortos. Essas palavras nunca são usadas para se referir a um lugar final da detenção desses espíritos e nem para significar a sepultura do corpo, cuja palavra no hebraico é keber. Então, o Dr. Roger Olson, ele ensina que a Bíblia Sagrada, os livros apócrifos, os escritos patrísticos e a literatura pagã são unânimes em aceitar que o Hades, ou Sheol, no hebraico, é o lugar onde, após a morte, são recolhidos os espíritos falecidos, quer dos justos ou quer dos injustos, e utilizam, por exemplo, Isaías capítulo 14, verso 9. Sobre este ensejo, um eminente autor ele vai afirmar: a razão da grande confusão reinante sobre esse estudo e mesmo entre as heresias é porque às vezes as palavras gregas e hebraicas referentes ao assunto foram mal traduzidas. Por exemplo, Hades, que às vezes é confundido como lago de fogo, Keber, que somente tem a ver com cadáver, confundem com o inferno, que é um lugar de espírito. Por exemplo, a expressão abussos no grego,
que é tradução do hebraico Abaddon, é o abismo, mas lugar este diferente de Hades. Então percebe que essa geografia do lugar dos mortos, ela não é muito clara dentro das escrituras sagradas, tá? Então a gente vai perceber que, conforme a descrição de Isaías capítulo 30, verso 33, o lago de fogo, ele é designado pela palavra hebraica Tofete, tá? E que, segundo a crença judaico-cristã, ali sempre havia fogo aceso. Por ocasião e por esta razão, esse vale era usado como simbolizando o lago de fogo que arde eternamente. Fato interessante é que no vale de Rinom, os israelitas queimavam seus filhos em sacrifício a Moloque, que era o deus pagão dos amonitas, fenícios e cananeus. E o doutor Lawrence Olson lembra que Jesus empregou o termo Geena 11 vezes, sempre em um sentido literal. Ok? Então, nós vamos perceber que a ação de Satanás, tanto quanto o seu poder destruidor, estará sempre ocupado de uma ação destrutiva dos demônios. Os demônios que vou mostrar, eles estão, uma parte deles, preso em prisões e cadeias no inferno, segundo Pedro vai nos dizer isso, mas muitos deles não têm uma residência fixa, se assim poderíamos dizer, mas o seu plano de atuação é na terra, opondo-se a Deus, a Cristo, à igreja, ao ser humano, como através da arte, da ciência, da política, até mesmo da religião, trazendo engano, trazendo violência, trazendo opulência, trazendo toda sorte de mentira, resultando em heresias, idolatrias e muitas prostituições. Essas são as mais variadas ações dos demônios na terra, a fim de minimizar, mitigar a ação poderosa da igreja. Mas firmes estamos no Senhor, crendo que Deus nos dará vitória sobre todo tipo de oposição e o nome do nosso Deus será glorificado. Que Deus em Cristo abençoe vocês todos. Fiquemos com essas reflexões sobre angelologia e nos vemos na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.